As células são as unidades básicas funcionais e estruturais dos seres vivos. Todas elas têm 3 coisas em comum, não importando o seu tipo. Toda célula tem uma membrana celular que separa o seu interior do ambiente exterior. O citoplasma, um material gelatinoso que fica na parte interna. E a terceira, o DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que são seus pequenos órgãos, que incluem um núcleo e outras partes especiais. As células eucariontes são mais avançadas e complexas. Elas estão presentes em plantas e animais, protozoários e fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organela envolvida por membrana. Ela tem material genético, mas ele não fica contido dentro do núcleo. As células procariontes são organismos unicelulares, tais quais as bactérias e as cianobactérias. Vamos ver agora o que são organelas. Organela significa pequeno órgão, e eles são mesmo os órgãos das células. As organelas são partes específicas de uma célula e elas têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, que é o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, o material genético. O DNA dita o que e como a célula vai fazer determinada tarefa. A cromatina é o emaranhado onde o DNA fica espalhado. Ela fica localizada no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para a divisão, o DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que tem uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Mas qual a função desses ribossomos? Depois que os ribossomos deixam o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é o material gelatinoso. Os ribossomos ficam livres no citoplasma ou então se anexam ao retículo endoplasmático, que pode ser abreviado de RE. Existem 2 tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos fixados a ele, dando essa ideia mais áspera. E temos o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos ligados a ele. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tais quais as proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, também chamado de complexo de Golgi ou Golgiense, as recebe. As proteínas se movem dentro do complexo de Golgi e lá são personalizadas em um formato que as células possam usar. O complexo de Golgi faz isso alterando a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais, como lipídios ou carboidratos. Na célula animal, vemos uma organela ou pequeno órgão celular chamado de lisossomos, que são como coletores de lixo que levam as partes das células danificadas ou desgastadas. Elas estão cheias de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela onde se obtém energia para as células tanto animal como vegetal. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias criam moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades das células. As células que precisam de mais energia possuem mais mitocôndrias. Enquanto essas coisas acontecem, a célula mantém a sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui microfilamentos filiformes que são feitos de proteínas e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos. Entre suas funções está a de sustentar a célula e a manutenção de sua forma. Existem estruturas únicas que só estão presentes em alguns tipos de células. Nos seres humanos, por exemplo, temos o trato respiratório, que é revestido com células que possuem cílios. Eles são semelhantes a pelos microscópicos, que podem se mover em ondas.
Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las quando tossimos. Outra característica típica de algumas células é o flagelo. Algumas bactérias têm flagelo, que é uma pequena cauda que ajuda no movimento celular. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, devemos lembrar que as células eucariontes são células vegetais e animais com núcleo e organelas ou pequenos órgãos envolvidas por uma membrana, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares sem essas organelas. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. Células vegetais têm cloroplastos e ambas vegetais e animais, mitocôndrias.